Olá, és enfermeiro ou médico e queres saber mais sobre terapêutica endovenosa? Eu sou o enfermeiro Ricardo da Via Venosa e neste episódio eu vou explicar quais são os parâmetros que usamos para discernir se uma medicação ou um fluido é possível administrar por catéter venoso periférico, temos aqui vários exemplos, ou se é necessário administrar por catéter venoso central. Fica para ver. Existem dois parâmetros básicos que usamos para discernir se uma medicação é compatível com a via periférica ou se deve ser administrada por um catéter venoso central. E esses parâmetros são o pH e a osmolaridade. No pH, uma medicação para ser administrada por um catéter venoso periférico, ou seja, para entrar numa veia periférica e não causar dano, nem ao endotélio nem ao glicocálix, essa medicação deve ter um pH entre 5 a 9. Soluções, fármacos, fluidos com pH inferior a 5 ou com pH superior a 9 vão ser demasiado ácidas ou demasiado básicas para a veia periférica, causando dano na veia periférica, fazendo uma flebite química. Osmolaridade. A osmolaridade é medida em osmol por litro e representa a concentração de soluto numa solução. E não deve ultrapassar os 600 osmol por litro se queremos que essa medicação não faça dano na via periférica. Portanto, recapitulando, para administrar uma medicação, um fluido, um fármaco, pela via venosa periférica, ou seja, por um catéter venoso periférico, é necessário que a medicação, para não fazer dano a essa veia, esteja com pH entre os 5 e os 9 e uma osmolaridade abaixo dos 600. Agora, mais umas dicas. Relativamente ao pH, nós não conseguimos alterar o pH. Relativamente à osmolaridade, como tem a ver com a concentração do soluto dentro de uma solução, é possível diluir essa solução para conseguirmos ter uma osmolaridade mais baixa. Contudo, volto a dizer, no pH nós não conseguimos alterar. Outra dica importante. Se num catéter venoso periférico tradicional nós conseguimos ver as alterações da veia a acontecer em tempo real, ou seja, vemos a veia, o local de inserção do catéter e todo o trajeto venoso, fica vermelho, fica irritado. Contudo, em catéteres venosos periféricos que são colocados em veias mais profundas, nós não vamos conseguir observar isso. Tal e qual como no midline ou numa cânula longa, vai ser mais difícil observarmos essa reação aos químicos que estamos a administrar de forma atempada. Portanto, aquela flebite química pode se desenvolver para uma trombose sem nós nos apercebermos. Portanto, se nos catéteres venosos periféricos é preciso ter cuidado com a seleção da medicação que administramos por eles, nos catéteres venosos periféricos de inserção ecoguiada, ou seja, catéteres venosos periféricos que estão inseridos em veias mais profundas, é muito difícil de ver essas alterações. E, como tal, temos que respeitar, ainda com mais acervo, as características dos medicamentos que podem ser administrados pela via venosa periférica. Porque tudo o que é medicação que não é compatível com a via venosa periférica, ou seja, com osmolaridade superior a 600 osmol por litro e com um pH inferior a 5 ou superior a 9, esses medicamentos devem ser administrados por catéter venoso central. Porquê? Porque, como podemos ver num dos episódios da via venosa, estejam atentos, o catéter venoso central tem a ponta no sítio muito específico. Sítio esse que é o sítio onde vamos ter um fluxo venoso, de sangue venoso, mais rápido, com mais intensidade e vamos ter também um diâmetro maior. Portanto, toda a medicação que sai na ponta de um catéter venoso central vai ser automaticamente hemodiluída. Contudo, num catéter venoso periférico, o fluxo de sangue à volta da ponta do catéter não é suficiente para diluir as medicações que damos com características que são nocivas para a veia. Outra dica. Também, para além do pH e da osmolaridade, há que ter atenção que há fármacos que são conhecidos por terem características vesicantes ou irritantes. Vesicante ou irritante é sinónimo de algo que destrói o endotélio, que destrói o glicocálix que protege o interior das veias. Portanto, esses medicamentos, em teoria, deveriam ser sempre administrados por catéter venoso central. Eu sou o enfermeiro Ricardo, este foi o 19º episódio da Via Venosa, espero que tenhas gostado, eu vejo-te no próximo.